Vamos falar agora um pouco sobre funções contínuas. Nós dizemos que uma função f é contínua em um ponto x igual a a, então a vai ser um valor estipulado, no exercício, se. Então, para a função ser contínua num ponto, ela tem que satisfazer três condições. Primeira condição: o valor da função no ponto A tem que existir. Segunda condição: o limite para x tendendo a A da função também tem que existir. E a terceira e última condição é que o valor da função no ponto A e o limite da função para x tendendo a A devem ser iguais. Então, limite para x tendendo a A de f de x deve ser igual a f de A. Se essas três condições forem satisfeitas, a função será contínua no ponto x igual a A. Agora, se ao menos uma delas não for satisfeita, então a função não será contínua nesse ponto. Quando a gente fala de continuidade em um ponto, é porque a função ela pode ter alguns momentos onde ela não é descontínua, alguns pontos onde ela não é contínua, tá? Então, se a função for contínua em todos os pontos do seu domínio, então a gente diz que ela simplesmente é contínua, tá? Então, a gente não fala contínua em um ponto tal, ela simplesmente é contínua. Bom, então vamos ilustrar aqui um pouquinho alguns casos de gráficos onde a função não é contínua. Então, por exemplo, suponha uma f de x com esse comportamento aqui. Então, aqui no ponto x igual a a função dá um salto, né? Então, pode até existir um f para o valor a aqui, o f de a, certo? Existe o f de a, porém, se eu for calcular o limite dessa função, os limites laterais não vão ser iguais. Se os limites laterais não são iguais, então o limite bilateral aqui não vai existir, que é a condição 2. Logo, então isso aqui é um exemplo de função descontínua. Um outro caso que a gente pode ter. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que ela não dá um salto, como a função anterior fazia, né? Ela não saltava de um valor para outro valor. Porém, aqui nesse ponto aqui, x igual a A, não existe o valor da função, ela é um buraquinho aqui. Então, quando ela tem um buraquinho ou ela tem um salto, ela é uma função descontínua nesse ponto, ok? Então, aqui são dois casos de descontinuidade. No primeiro caso, a gente verifica que ela é descontínua porque o limite bilateral não existe para x tendendo a A. E no segundo caso, a gente vê que ela não é contínua porque não existe o f de A, que é a primeira condição. Então, esse aqui fura a segunda condição, não existe limite para x tendendo a A de f de x. E esse aqui fura a primeira condição, ok? Bom, aí tem um terceiro caso que a gente pode trabalhar, vou pôr aqui embaixo, onde as duas primeiras condições podem dar certo. Então, aqui, nesse caso, os limites laterais para x tendendo a A existem e são iguais. Então, existe o limite. A segunda condição está satisfeita. E aí, aqui está o meu f de A. Então, também existe f de A. Porém, o valor do limite que está aqui embaixo, ó, o limite da função, não é igual ao f de A, que está aqui em cima.
Então, nesse caso, é a terceira condição que fura, a terceira condição de continuidade. Limite para x tendendo a A de f de x é diferente de f de A. Então, aqui são três casos de descontinuidade, ok? Bom, se a gente conseguir que a função satisfaça essas três coisas, a gente vai conseguir traçar o gráfico da função, falando assim de uma forma mais simples, sem tirar o lápis do lugar. Então, ó, nesse primeiro gráfico eu tive que parar aqui, dar um salto e continuar do outro lado. Aqui eu tive que parar e continuar depois do buraquinho. Numa função contínua, a gente consegue fazer o traçado do gráfico da função sem nenhuma interrupção, sem tirar o lápis do papel, sem tirar a caneta do papel. Então, ó, isso aqui é um exemplo de uma função contínua, certo? Então, qualquer ponto que eu escolher aqui, ó, qualquer ponto x igual a x igual a b, sempre vai existir o limite, e o limite vai ser igual a f de a, ok? Então, vamos resolver agora um exemplo de continuidade de funções. Então, a função x ao cubo mais kx ao quadrado mais 3, se x diferente de 2, e k mais 3, se x igual a 2. Então, dada a função f de x, calcule k para que f de x seja contínua. Bom, nesse caso aqui nós temos uma função onde k é um valor desconhecido. Esse k é o que a gente tem que determinar aqui pelo enunciado. Mas como a gente vai determinar? A gente vai determinar ele supondo que a função é contínua, ela deve ser contínua. Relembrando, quando que a função é contínua? Quando existe f de a, quando existe o limite para x tendendo a de f de x, e quando o limite para x tendendo a de f de x é igual ao f de a. Então, vamos fazer essas três verificações. Primeiro, existe f de a? Então, aqui, antes de responder a essa pergunta, a gente se pergunta quem é o a? Se o exercício não fala o ponto onde ele quer que eu verifique a continuidade, no caso aqui ele não fala, verifique se é contínua no ponto tal. Então, eu quero saber se a função inteira é contínua. Para isso, eu preciso ver quem são os candidatos a ser um ponto de descontinuidade. Como assim candidatos à descontinuidade? Bom, olhando aqui a regra das duas funções, eu tenho uma função de terceiro grau, um polinômio, e aqui que vai ser uma função constante, porque k vai ser um valor que nós vamos descobrir, mais 3, função constante. Essas duas funções, nós sabemos que o domínio delas é x pertencente aos reais. Então, se o domínio delas é reais, ela não tem nenhuma descontinuidade aparente aqui, nem a primeira e nem a segunda, certo? O único ponto onde ela pode ser descontínua, a f de x, é onde vão se emendar essas duas funções. E que ponto é esse? É aqui no x igual a 2, tá vendo? Ó, onde x é diferente de 2, a gente tem uma função, onde x igual a 2, nós temos outra função. Então, esse é o ponto candidato a ter uma descontinuidade. Se ela não for descontínua aqui, ela não vai ser em mais nenhum outro ponto, e aí a gente conclui que a função é contínua, tá? Bom, então existe f de a? No caso, a gente tem que calcular o nosso a é o 2. Existe f de 2? Para x igual a 2, a regra da função é igual a k mais 3. Então, o valor da função no ponto é k mais 3. Está aqui, existe o f de a. Agora, tem que existir o limite da função para x tendendo ao nosso a, que é 2. Então, limite
para x tendendo a 2 de f de x. Bom, para x tendendo a 2, qual é a função que a gente tem? É a x ao cubo mais kx ao quadrado mais 3, que ela é a função que a gente vai construir ao redor do 2, tanto pela esquerda como pela direita, para x diferente de 2. No x igual a 2, só no ponto x igual a 2 é que a gente vai usar essa outra função. E como o limite é uma aproximação e não um valor exato ali em cima do ponto, então nós devemos usar a primeira função para calcular o limite. Então, limite para x tendendo a 2 de x ao cubo mais kx quadrado mais 3. Então, esse limite para resolver, basta a gente fazer a substituição aqui do x por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo mais k vezes 2 ao quadrado mais 3. Então, aqui vai ficar 8 mais 4k mais 3. Ou seja, 4k mais 11. Bom, então o limite dessa função é 4k mais 11. O valor da função no ponto x igual a 2 é k mais 3. A terceira condição para continuidade é que o limite seja igual ao valor de f de 2. Então, a gente vai igualar o 4k mais 11 com o k mais 3. Então, a gente joga esse k aqui para a esquerda, 4k menos k. O 11 aqui vem para a direita, menos 11 mais 3. Então, aqui deu 3k menos 8. Então, k igual a menos 8 terços. Ou seja, se k for menos 8 terços, o valor do limite vai ser igual ao valor de f de 2. E então, a função é contínua, como o exercício pedia. Então, a resposta k igual a menos 8 terços. Certo?